Vamos nessa, turma, porque o bicho tá pegando, hein? O governador Rodrigo Garcia, governador aqui do estado de São Paulo, acabou, faz pouquíssimos minutos aí, de dar uma coletiva de imprensa, dando declarações fortes que utilizará o emprego da força para a liberação, inclusive, das estradas e dos locais interditados, como, por exemplo, as marginais aqui de São Paulo. Dizendo que o bloqueio de todos esses pontos aqui ao longo do estado é inadmissível e isso atrapalha o dia a dia do paulista que vive por aqui. Eu já vou trazer repercussão aqui. Bom dia, já dei bom dia pro Fê. Léo, bom dia. Zoe, bom dia. Cadê o nosso Paulinho Ursão? Bom dia, Paulinho, pra você, se não estiver, ou se estiver nos ouvindo. Eu não tô vendo o Paulinho Figueiredo aqui. Léo, agora sim. Tudo bem, Paulinho? Bom dia. Léo, vou começar por você hoje. Como é que você tá vendo todas essas interdições e principalmente a postura das autoridades em relação a isso? É um absurdo total, né? Bom dia, Paulinho, bom dia, Zoe, bom dia, Paulinhos, né? Bom dia, Fê, bom dia para nossa audiência. É um total absurdo, né? Primeiro que, mais uma vez, uma série de pessoas, e aí vários relatos no dia de ontem a respeito disso, estão impossibilitadas, inclusive em estado complicadíssimo de saúde, não conseguem se locomover. Até a Zoe que falou do relato aqui em off do pai dela que não consegue chegar em Minas, que é aqui do lado, né? Fronteira com o estado de São Paulo. Então tá um completo caos instaurado aí por uma parcela de caminhoneiros irresponsáveis. E a postura das autoridades em relação a isso é a melhor de todas. Inclusive eu parabenizo o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, pela postura, que é essa que deve ser, né, de um governador de um estado, uma postura firme, uma postura incisiva, uma postura enfática contra esse absurdo, né? Agora, se você tem todo o direito de ser oposição, você tem todo o direito de se manifestar. Agora, você não tem o direito de parar o país sob um argumento absolutamente medíocre do ponto de vista técnico, que é esse das urnas eletrônicas, da fraude e afins. Então, parabéns ao governador Rodrigo Garcia, parabenizo, hein, o ministro Alexandre de Moraes, que no dia de ontem também tomou uma decisão a fim de desobstruir as vias que estão obstruídas em todo o país, bem como governadores de alguns estados que também, por conta própria, tomaram essa iniciativa. Assim que tem que ser. Manifeste, mas de uma forma que não prejudique a economia do país, a saúde do país, bem como a vida de milhares e milhares de pessoas. Muito bem, turma, atualizando aqui os números, depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ainda há 217 bloqueios registrados no país. Hoje a gente acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Só um minuto, Zoe, o Vini está me falando aqui que a nossa Beatriz Manfredini está conectada, Vini, é isso? Vamos lá, porque hoje eu vi a Bia lá no Jornal da Manhã, está trabalhando demais, deve estar próximo do aeroporto de Guarulhos ou ali na Marginal Tietê. Acertei, Bia? Acertou, Paulo. A gente fala da rodovia Hélio Smith, sentido aeroporto de Guarulhos. Por aqui tem uma manifestação que já acontece há mais de 14 horas. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, essa manifestação ela já passou por diversas fases diferentes. Ela começou então na noite de ontem com cerca de 300 pessoas, número da Polícia Rodoviária Federal. Neste momento nós temos manifestantes por aqui ainda, mais ou menos aí umas 40 pessoas também de acordo com a PRF. A diferença é que agora esses manifestantes, eles não estão mais bloqueando a circulação dos veículos. O que aconteceu foi que ainda pela manhã, mais ou menos aí no fim da madrugada, início da manhã, a Polícia Rodoviária Federal, ela negociou com os manifestantes que liberaram uma faixa aqui da Hélio Smith sentido aeroporto. Então o trânsito ficou intenso, mas havia uma circulação de carros. Mais tarde, o que aconteceu foi que a Polícia Rodoviária Federal, quando chegou e teve ajuda da Guarda Civil Metropolitana aqui de Guarulhos, eles começaram a fazer o uso da força. Então usaram gás lacrimogênio nos manifestantes que estavam na pista e tiraram eles do local. Houve uma discussão entre os manifestantes esses que estão vestindo verde e amarelo, usando a bandeira do Brasil
Brasil estão protestando contra o presidente eleito, Lula, e então eles saíram da pista. E esses manifestantes começaram a circular aqui pela região. Em um segundo momento, eles saíram então da Hélio Smith sentido aeroporto e passaram para Hélio Smith sentido São Paulo. Tentaram por um momento ali fazer um bloqueio da alça de acesso para a Dutra, mas acabaram não conseguindo e foram então fazendo diversos percursos nessa discussão com a Polícia Rodoviária Federal. Acabou que uma pessoa foi presa por aqui pela Polícia Militar, que também ajuda a ação e participa aqui então neste momento. Os manifestantes dizem que não vão sair e que inclusive estão se revezando em grupos de descanso e esperando que algumas pessoas voltem para outros saírem. Uma informação interessante para a gente fechar é que desde que esse protesto começou, principalmente no momento ali em que a rodovia estava fechada, bloqueada para os carros, entre ontem e hoje, 25 voos no aeroporto de Guarulhos foram cancelados. Foram 12 ontem e 13 hoje. Neste momento, de acordo com a Ecopistas, que administra aqui a via, não há pontos de trânsito. A gente realmente já vê o trânsito fluindo melhor agora, já que os manifestantes estão aqui no canteiro da rodovia. Paulo. Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, diretamente da rodovia Hélio Smith, próxima à rodovia Dutra, ali ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Zoe, como é que você está vendo essa situação agora? Olha, o ministro da Justiça, Anderson Torres, ele tuitou há 2 horas atrás, né? Bom dia. A PRF Brasil segue atuando ininterruptamente no desbloqueio das estradas. Das 18 horas do dia 30 do 10 às 5h30 de hoje, já foram eliminados 192 pontos de bloqueio. Então, o Anderson Torres aí, ministro do governo Bolsonaro, também está atuando aí, fazendo o possível, né, para melhorar toda essa situação. Olha, Paulo, vejo muitas pessoas fazendo críticas a esses manifestantes. Não vou dizer aqui se apoio, se sou contra, mas acredito que essas pessoas, elas têm os motivos delas de estarem fazendo essa manifestação. Eu venho de um país onde pessoas saem às ruas para se manifestar e vão parar na prisão com 20, 30 anos de cadeia, pelos simples fatos de se manifestar, sendo que um direito fundamental, deveria ser um direito fundamental das pessoas de livre expressão. Então, não tem como fazer um julgamento aqui, falar se essas pessoas estão erradas, se estão certas. As pessoas chegaram num limite, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas de ver o que está acontecendo no país. Foi uma eleição muito desigual. Elas têm o seu direito de se manifestar. Você pode julgar se está certo, se não, se pode trazer prejuízos ao país economicamente, inflação, né, preços aumentarem, desabastecimento. Tem todas essas situações aí, esse ponto negativo, mas as pessoas têm sim o seu direito de sair às ruas, de manifestar o seu descontentamento, de pedir mudança no país, mudança que digo na justiça, né? As arbitrariedades aí do Supremo Tribunal Federal, as intromissões que não deveriam, né, acontecer por parte dos ministros. Então as pessoas estão cansadas por causa disso, por ver uma eleição desigual. As pessoas veem que não foi igual. Então, de um lado, as pessoas podiam falar à vontade, do outro lado, era o cerceamento das liberdades. Então, esse é o motivo principal dessas pessoas hoje estarem nas ruas, para ver se de alguma forma a sua voz é ouvida. Não tem como a gente fazer um julgamento aqui, porque as pessoas têm esse direito de sair às ruas. Certo ou errado, tem esse direito. E ninguém deveria se intrometer nisso e mandar essas pessoas para casa. Eles não estão saqueando lojas, depredando patrimônio público, diferente de manifestantes aí que no dia de comemorar a eleição do Lula, dia 30, foram aí para frente das lojas Havan, gritar, foram também nas lojas do Coco Bambu em Fortaleza. Uma vergonha, saquearam coisa e depois fazendo aí o gesto do Lula. Então esses manifestantes que hoje estão nas ruas, eles não estão querendo mais ouvir pronunciamento de Bolsonaro, não estão querendo ouvir a opinião do Bolsonaro, ver o que o Bolsonaro vai falar. Essas pessoas estão cansadas e de fato querem uma mudança no país. Muito bem. Paulo Figueiredo, eu quero entender um pouco a tua análise desse atual cenário aí que está se desenhando e principalmente
principalmente quando é que isso vai acabar, porque há um certo cansaço de todos em relação a essa eleição. Enfim, uma eleição longa, começou desde o início do ano, e ela parece que não termina nunca. Quando é que você acha que isso vai acabar? Bom dia, Paulo. Bom, primeiro, eu não acho que nós estejamos vendo uma manifestação de um grupo pequeno de caminhoneiros, uma revolta de, não vou usar o termo correto, uma revolta de uma parcela pequena de caminhoneiros. Eu estou vendo um apoio maciço da população a esse tipo de movimento. Claro que eu estou nos Estados Unidos. Tomem essa opinião com grão de sal. Então, obviamente, o reflexo que eu tenho é um reflexo das redes sociais, sem dúvida nenhuma, das redes sociais de pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, que obviamente são as pessoas com quem eu interajo mais. Neste grupo, eu estou vendo um apoio maciço. Ontem eu participei de Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan, e a enquete dos Pingos nos Is foi: você apoia a paralisação feita pelos caminhoneiros? Eu não vi qual é o resultado final da enquete, e lembrando que enquete não tem representatividade estatística amostral distribuída da população, mas entre as pessoas que estavam assistindo Os Pingos nos Is, mais de 2/3, né, 70%, estavam apoiando as manifestações. Acho que foram até mais de 70%, alguma coisa como 3/4 das pessoas que estavam nos assistindo. É óbvio que é impossível apoiar integralmente um movimento como esse. É uma lástima que o país esteja sendo paralisado. Ninguém quer o caos. E eu vou chegar lá, porque eu acho que se a coisa continuar nesse caminho, esse é só o princípio das dores. Tá? Nós precisamos entender o que está acontecendo. O que está acontecendo. Porque menosprezar e ridicularizar as pessoas e a forma como elas estão se sentindo, uma parcela significativa da população, foi precisamente o que nos levou a essa situação. Tanta escarrada, eu falei isso, Paulo, você estava aqui comigo no Morning Show todos os dias. Eu falei, se conduzirem o processo dessa forma, se conduzindo o processo eleitoral desta forma, empurrando goela abaixo, com medidas autoritárias, um processo injusto e não isonômico, caso o Lula seja eleito dessa forma, sem isonomia, sem justiça, sem transparência, caso empurrem o Lula goela abaixo da população com a justificativa das urnas, caso isso aconteça, nós veremos o caos. Isso não era uma ameaça, porque eu estou fora do Brasil. Isso é uma constatação de um cientista político, falando, ora, o sentimento de revolta da população vem aumentando há tempos. E não é só no Brasil, é no mundo. Vem aumentando há tempos. Então, querem responsabilizar alguém pelo que está acontecendo? Eu tenho uma sugestão. Responsabilizem aqueles que empurraram goela abaixo decisões autoritárias, aqueles que assumiram que violavam a Constituição com um propósito específico, aqueles que acobertaram isso, porque a imprensa tem que tomar cuidado. A população não está feliz com a imprensa também não, e nós todos temos que tomar cuidado. Nós estamos vendo hoje uma revolta. Uma revolta. O sentimento da população é esse, é de revolta. E nós temos que responsabilizar as pessoas que nos levaram a essa situação. Alguém tem que ser responsabilizado. Você não pode ter decisões... Veja o absurdo da decisão de ontem. Ou de hoje, né? Da madrugada de hoje. Veja o estado do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a Corte Constitucional do país, está tendo que fazer reunião de emergência à meia-noite. Reunião de emergência para dizer... Só me dá um minuto aqui, que eu preciso ir para Regis Bittencourt agora. O nosso repórter João Vitor Rocha está conectado com a gente para trazer mais informações sobre a manifestação que acontece na Regis, né, João? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show. Isso, Paulo, eu tô aqui por volta de 1 hora já, desde 9h20 da manhã, 9h30, aqui na Regis Bittencourt, nesse quilômetro 280, onde está sendo feito esse principal acampamento, paralisado as duas faixas, tanto do sentido sul quanto do sentido norte. Eu vou mostrar para você, Paulo, porque há cerca de 5 minutos, 10 minutos, começou um princípio de debate aqui entre os agentes da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e também os caminhoneiros que estão aqui fazendo essa paralisação. Tem uma barricada de pneus aqui do nosso lado que foram tiradas pelos policiais, e logo na sequência os caminhoneiros voltaram a colocar esses pneus aqui no chão. Está havendo esse princípio de discussão, eles estão dialogando, conversando para entender o que vai ser resolvido. Tiraram as fotos, os policiais tiraram fotos de algumas placas de caminhões que estão aqui paralisados. Eles não explicaram exatamente por que estavam tirando essas fotos. Está havendo nesse momento, exatamente nesse momento, uma negociação entre os agentes da Polícia Rodoviária Federal com os caminhoneiros. Os caminhoneiros gritam a todo momento que não vão liberar a passagem para que a rodovia seja liberada, que os dois lados das duas faixas, os acostamentos estão sendo liberados, então os carros podem passar por lá, e a polícia está tentando fazer de alguma forma que haja uma negociação saudável, sadia, para que se encerre essa paralisação. Mas pelo que a gente está vendo, por enquanto, Paulo, não há nenhum princípio de acordo entre os caminhoneiros e os agentes da Polícia Rodoviária Federal também, viu, Paulo? Muito bem, João, obrigado pelas suas informações. O João Vitor Rocha atualizando a situação da Regis Bittencourt aqui com a gente. Paulinho, pode retomar aquele seu comentário de onde você estava, por favor. Eu acho até ilustrativo o ponto do João trazendo ao vivo o que está acontecendo, porque nós estamos vendo a Polícia Rodoviária Federal tentando agir, mas não há por que a Polícia Rodoviária Federal ou nenhuma força policial agir com truculência contra a população. A polícia serve para agir contra criminosos. Pelo que eu estou vendo aí, essas pessoas que eu estou vendo aí não são pessoas criminosas. São pessoas revoltadas com propósito. Essa ideia de que as pessoas não estão revoltadas por causa da forma que foi feita a apuração, ou sem dúvida nenhuma não foi esse o sentimento fundamental que as levou às ruas. Foi uma revolta contra. As pessoas estão dizendo, eu falo para as pessoas, leiam as pesquisas, mas leiam como cientista político, não leiam como militante. Olhem as pesquisas, olhem o baixo nível de confiabilidade do nosso sistema eleitoral. Olha a forma como... Não teve uma pessoa do Tribunal Superior Eleitoral que resolveu explicar o sistema de apuração. Mas isso é só um pedaço. Olha as decisões judiciais, olha a forma como o Alexandre de Moraes respondeu ao escândalo do Radiolão. Como eu não devo satisfação à população. Eu não devo satisfação aos 58 milhões de eleitores do Jair Bolsonaro e outros tantos da população não eleitores que o apoiam. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu sou o imperator. Então... quando a população se revolta dessa forma, o que nós temos que observar, a pergunta que você me fez foi quando vai acabar? E aí, eu estou aqui só fazendo análise do que está acontecendo. Por um lado, se as forças policiais agirem de forma truculenta, talvez o conflito se escale. Talvez eles consigam abafar e calar a população, porque é isso que um regime de repressão faz. Bota as forças policiais para agirem contra a população revoltada, a população cede à força, né, porque a população não tem condições de revoltar, ninguém quer que isso ecloda num conflito armado, então a população retrocede. Agora, nós estamos vendo vários relatos de policiais que estão se recusando a cumprir certas ordens. Ora, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem é absolutamente ilegal. É uma invasão de prerrogativas, uma multa culminatória que eles inventaram lá no caso do Daniel Silveira e parece que já tornaram agora, incorporaram ao direito penal multa culminatória que nunca existiu. Então, incorporaram multa de R$100 mil por hora. Olha o tamanho da desproporção. Um sujeito que ganha, sei lá, 20, 25, vai pagar uma multa de 100 mil por mês. Vai pagar uma multa de R$100 mil por hora. Não existe, não há nenhuma previsão em nenhum código brasileiro desse tipo de medida. Mas o meme que está na internet é a figurinha do Alexandre de Moraes dizendo assim, juridicamente é inviável, mas né? Dane-se, só que com um palavrão. E é hoje o estado que a gente vive no Brasil. Agora, se as polícias
começarem a não combater voluntariamente, decidirem, olha, a gente não vai meter bala de borracha em trabalhador. Se as polícias resolverem não adotar essas medidas, eu não sei para onde a gente vai. A minha impressão de quem está de fora, e é uma impressão, porque a imprensa, tirando a Jovem Pan, a imprensa não tem feito um bom trabalho de cobertura do verdadeiro caos que me parece estar se instaurando no país. Parece, eu estou olhando de fora. Vocês podem me dizer, me parece que o país está um caos e a imprensa não está cobrindo o suficiente. Esse caos está instaurado. E me parece que a situação está piorando. Não me parece que está melhorando. Eu quero ver o desenrolar do dia de hoje. Ontem à noite piorou muito. Lembrando só, Paulo, amanhã é feriado. Eu não sei se as pessoas... Eu estou ouvindo muita coisa das pessoas irem às ruas. E não me parece que indo às ruas no mesmo espírito de vamos caminhar por Copacabana que antes. Posso só fazer um contraponto nessa tua fala? Vocês sabem que, aqui a gente tenta ao máximo entender todas as visões. E eu vou ser muito sincero com você. Você falou que essas pessoas são trabalhadoras. Para mim, elas não são trabalhadoras. Hoje é terça-feira, são 10h23 da manhã. Exatamente. E essas pessoas, elas não estão trabalhando. Elas estão tumultuando a vida alheia. E essas mesmas pessoas estão dizendo que são patriotas. E eu acho que elas não são patriotas. Porque o sentido máximo do patriotismo, e você sabe muito bem disso, é, em primeiro lugar, a solidariedade com as pessoas que vivem no mesmo local que você. E no momento em que, por exemplo, a gente criticou o MTST, quando pegava pneus e tacava esses pneus no meio de avenidas e rodovias, fazendo com que as pessoas não conseguissem ir e vir, a gente pegava, levantava a voz e falava, isso é um absurdo. E a mesma coisa que esses caras estão fazendo agora, a gente precisa criticar. Porque a vida de várias pessoas está sendo prejudicada por conta desses arruaceiros. Para mim, essas pessoas não podem ser chamadas de patriotas. Essas pessoas não podem ser chamadas de trabalhadoras. Essas pessoas são arruaceiras, que estão atrapalhando a vida de brasileiros. E eu vou te falar um negócio, Paulinho, com toda a educação e respeito possível que você sabe e a consideração que eu tenho com você. O presidente da República, Jair Bolsonaro, teve 58.306.354 votos. E não teve nenhum muito obrigado a essas pessoas até o momento. E se hoje a situação está do jeito que está, é justamente por uma falta de liderança. Se o presidente da República é um verdadeiro líder, ele precisa liderar agora, em momentos difíceis, e dizer para essas pessoas, gente, calma. Calma. Liderança não é só você instigar, fustigar e mandar as pessoas saírem às ruas. Liderança também é você chegar e acalmar na hora que tem que acalmar. E a gente está precisando disso agora. É inadmissível a gente chamar essas pessoas que estão às ruas de trabalhadores. Trabalhador sou eu, são as pessoas que estão nos ouvindo. São as pessoas que estão ralando todo dia para trabalhar. Não essa gente que está 10h25 da manhã atrapalhando a vida de todo mundo. Vão pro inferno vocês que estão aí fazendo arruaça, vão trabalhar, bando de vagabundo. Isso aí, Paulo. Vou te dar uma dica, Paulo. Desculpa, tô de saco cheio, Paulinho. Porra, meu. E outra coisa, Paulo. Sabe, o MST fez igual, Paulo. O MST fez igualzinho, cara. Fez igualzinho. Tá e outra coisa, a Zoe a Zoe falou sobre direito de manifestação. E de fato, todo mundo tem direito de manifestação. O que as pessoas não têm direito, que aí é outro direito, que é o direito de ir e vir, é de atentar contra outro direito fundamental constitucional, que é o direito de ir e vir. Isso é criminoso que as pessoas estão fazendo. E essa é a palavra correta que o Paulo Matias deu. São vagabundos que, infelizmente, o presidente da República, que foi extremamente bem votado, teve mais de 58 milhões de votos, não tem a pachorra, porque é um covarde, de dar a cara, primeiro, reconhecer a derrota e, sobretudo, agradecer aos votos desses mais de 58 milhões de brasileiros que depositaram esse voto de confiança nele e poder acalmá-los nessa situação absolutamente ilegítima e ilegal da parte É engraçado como o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode ser chamado ao vivo de covarde, de um monte de coisa, e se eu fizer a mesma coisa com o Lula, ai meu Deus, o que aconteceria comigo? Realmente está muito desigual isso aqui e não dá pra... Agora eu sou oposição, né? Não dá nem pra fazer o contraponto como verdadeiramente Filipão, eu quero. Vamos lá, só pra gente fechar, por favor. Em seguida, Paulinho, eu vou voltar com você, tá? Fica tranquilo. Tá complicado o negócio.